Olá, meu nome é Kathleen, sou professora da Multiplique Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre o salário família. Vamos lá? Salário família é um benefício pago aos trabalhadores de baixa renda para auxiliar no sustento dos filhos até os 14 anos incompletos, ou seja, antes de completar 14 anos, ou aqueles filhos inválidos. São equiparados aos filhos os enteados. Quem são os enteados? O filho do cônjuge. Os tutelados, que não possuem bem suficiente para o seu próprio sustento, também se equiparam. Então, vamos entender mais ou menos como é que funciona essa equiparação de filhos aqui. Quando a pessoa se casa com alguém que já tem filhos, e esse enteado, essa pessoa que é o filho do cônjuge, tem até 14 anos, ele ainda não fez 14 anos, ele também se encaixa nessa condição de filhos. E quem que é o tutelado? O tutelado é aquela pessoa que não possui mais os pais vivos, que é um órfão, mas em vez de ser adotado por uma outra família e substituir os seus pais e passar a ser filho daquela família, ele ainda preza o nome, o sobrenome, a história de vida e toda a herança da sua família anterior, mesmo que não seja uma herança financeira, mas uma herança de nome, uma herança, toda a estrutura familiar ele mantém da sua família anterior, mas ele passa a estar sob responsabilidade de uma outra pessoa. Ele é tutelado daquela pessoa como se fosse filho, mas ele não perde nenhum dos seus documentos, o seu nome, o seu sobrenome, nenhuma da sua estrutura familiar, ela continua sendo mantida de acordo com a família anterior. Ele não desvincula da sua família como um adotado desvincula. A pessoa que ele é adotada pela família nova, ela perde completamente o vínculo da sua família anterior. Ele não tem qualquer distinção dos filhos que nasceram da mãe e do pai biológico. Os filhos adotados não têm qualquer distinção jurídica, qualquer distinção legal dos filhos. Não existe no Brasil distinção de filhos. Filhos tidos dentro do casamento, fora do casamento, filhos biológicos, filhos adotados, não existe distinção de filhos. Contudo, os tutelados não são filhos. Eles não perdem qualquer vinculação que eles têm aos seus pais, à sua família anterior. Eles passam a estar sob os cuidados de uma nova família até a sua maioridade, mas ele continua com todos os vínculos que ele possuía com a sua família. Então, esses tutelados, para o efeito do salário família, eles se equiparam aos filhos. Assim como os enteados, para os efeitos do salário família, eles também se equiparam aos filhos. Só que nesse caso a gente precisa de uma documentação para comprovar essas crianças como tutelados ou enteados para o efeito do salário família. Como que funciona? Qual que é o valor do salário família? Para quem recebe uma remuneração de até R$ 1.425,56, vai receber R$ 48,62 por criança dentro do salário família. Quem tem direito? Os trabalhadores empregados, aqueles que são empregados da empresa, ou os trabalhadores avulsos. Quem são os trabalhadores avulsos? São os trabalhadores vinculados à entidade de classe, aos sindicatos, etc., que prestem serviços a várias empresas, aqueles que possuem filhos, enteados e tutelados com até 14 anos incompletos. Para a concessão do salário família, a Previdência Social não exige tempo mínimo de contribuição. Você pode começar no seu trabalho hoje, o primeiro trabalho que você teve na vida, e imediatamente receber o seu primeiro salário família junto com o seu salário. Quem não recebe o salário família? Os contribuintes individuais, aqueles contribuintes individuais que são as pessoas que têm, ou são os autônomos, ou são as pessoas que têm uma empresa de nome individual, os segurados especiais e os contribuintes facultativos. Como é que funciona? O empregado deve entregar ao empregador a cópia da certidão de nascimento dos filhos e, no caso dos enteados ou dos tutelados, precisa de um documento que comprove essa condição. Então, no caso de um enteado, você precisa entregar a certidão de nascimento da criança junto com a certidão de casamento do casal, para comprovar que você é o pai ou a mãe e que o outro cônjuge é o padrasto ou a madrasta, certo? Eu preciso ter essa comprovação desse vínculo. E do tutelado, o tutelado ele é sempre tutelado mediante uma sentença judicial. Então, você precisa levar a certidão de nascimento da criança junto com a sentença judicial e o documento daquela pessoa que é o tutor, que é o empregado. É assim que funciona.
A partir disso, o salário família será deduzido pelo empregador das contribuições previdenciárias. Então, o empregador deixa de pagar as contribuições previdenciárias, que ele paga a previdência, e passa a pagar aquele valor como um salário família. O salário família será pago mensalmente ao empregado pela empresa a qual está vinculado. Os trabalhadores avulsos receberão do sindicato, da mesma forma, em vez de pagar o INSS e o FGTS, ele vai abater aquele valor e vai pagar o salário família. E os sindicatos, eles têm um convênio com a Previdência Social porque eles precisam fazer da mesma forma com que a empresa faria. O pagamento do benefício será suspenso se não forem apresentados atestados de vacinação e frequência escolar. A frequência escolar para as crianças que estão em idade escolar. E a vacinação para todos aqueles, menos os que possuem atestado médico dizendo que aquela vacina específica ele não pode tomar. Então, ele precisa de um atestado, de um relatório médico para aquela vacina específica, ou então ele vai perder o direito ao benefício se não houver a vacinação. Caso seja apresentada documentação que cubra o período de suspensão, simplesmente a pessoa não apresentou a documentação, mas ela existia, o trabalhador receberá o período do benefício que esteve suspenso. Então, ele recebe o retroativo. Os aposentados que possuem filhos, enteados e tutelados com até 14 anos também têm esse direito. Então, os homens que tenham mais de 65, atualmente, né, não mudando a regra da Previdência, e as mulheres com mais de 60 que tenham filhos com até 14 anos também têm esse direito. Os aposentados por invalidez e os aposentados rurais também podem receber o benefício. No caso, os aposentados por invalidez não têm uma idade específica, desde que comprovem ter dependentes com menos de 14 anos. Não faz diferença se a pessoa é um trabalhador ativo ou se ele está aposentado. Se ele tem esse dependente, o filho, tutelado, o enteado, com menos de 14 anos, apresentando a documentação por cada um atualmente, de acordo com as regras de 2020, vai receber R$ 48,01 para cada filho referente ao salário família. Tá bom? Tô adorando as perguntas. Mais uma vez é só mandar aqui pra gente. E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau!